Olá, eu sou Samuel e esse é o Miguel. Estamos aqui hoje com o Pod Bike RO, um podcast sobre mobilidade urbana, sustentabilidade e acessibilidade. Estamos aqui com a Zuleika, diretora do SEMAE, que fez parte do Plano de Mobilidade Urbana. Zuleika, o que te inspirou a fazer parte desse projeto? É uma história longa. Vocês têm tempo para ouvir? Eu conto. Então, eu sou pedagoga. A minha formação primeira é essa. Eu fiz pedagogia numa cidade chamada Piracicaba, no interior de São Paulo, com habilitação para deficiente intelectual. E aí, assim, no decorrer dos anos de trabalho, eu fui me deparando com pessoas dentro do espectro do autismo. E o que a gente tinha, né? Muitos espaços de educação que não eram construídos para a educação. Eram casas que eram adaptadas para ser escola. E eu entendia muitas vezes assim que o ambiente ele poderia contribuir com o desenvolvimento de aprendizagem. Então, eu fui fazer arquitetura depois. Aí eu fiz arquitetura. Nesse meio do caminho, um irmão meu sofreu acidente, ficou paraplégico. Aí essa demanda começou a fazer parte da minha vida, né? A falta de acessibilidade, porque aí meu irmão tinha dificuldade de se locomover. E aí eu fui emburacando por essa temática. Então eu consegui juntar as minhas duas formações, a pedagogia e a arquitetura. Aí eu me especializei em acessibilidade, fui fazendo curso, fui me envolvendo com isso. E o plano de mobilidade urbana, ele é uma política nacional, né? Então, do Ministério da Cidade. Quando essa política surgiu, tem uma lei lá de mobilidade urbana, depois vocês podem procurar do Ministério das Cidades. Precisava fazer um grupo de estudos de trabalho, né? E aí, por conta do meu conhecimento, do meu envolvimento com acessibilidade, eu fui convidada a fazer parte do grupo, entendeu? E aí eu entrei. Então a gente pode dizer que também isso influenciou você a seguir essa carreira na área da acessibilidade e da educação? Então, isso é consequência. Eu já estava envolvida, né? Porque assim, não vou falar de novo minha idade para você, vai ficar gravado, não. Mas aí tem tempo, né? Tem uma estrada, né? Que a gente vai se constituindo pelas experiências que a gente vive. E aí, por conta disso, né? Assim, faz parte do meu trabalho, do meu dia a dia. Tanto o universo da pessoa com deficiência, né? E a acessibilidade, a inclusão, ela está, né? A questão da cidade enquanto urbanista, então a gente como tem que pensar num todo. E aí, assim, eu acho que o envolvimento no plano é consequência já do meu trabalho, entendeu? Eu sou apaixonada por esse universo, né? Tanto da educação quanto da arquitetura, muito mais, não tanto de desenvolver projeto, mas mais de pensar na cidade, né, para todos, pensar numa cidade para todos, qual que é o nosso papel, qual é o meu papel enquanto profissional, qual o papel das pessoas que estão vivendo na cidade, enfim. Conscientizar todo mundo e, como você tinha falado antes, não é só criar leis, e sim buscar investimento nessa área de acessibilidade. Isso mesmo. E no plano de mobilidade urbana, eu fiquei muito envolvida na questão da acessibilidade, né? Porque eles têm conceitos diferentes, né? A questão da mobilidade, ela está muito vinculada não só com os modais que eles chamam, né? O modo que a gente tem para se deslocar. Então, o modo motorizado, o modo a pé, né? E aí o modo a pé, que é um modo de deslocamento, né? Que está vinculado com a acessibilidade, né? Que como eu me desloco nesses locais, se é por transporte coletivo, transporte individual, motorizado, a bicicleta, né? Falando sobre mobilidade na cidade, qual você acha que é a parte mais precária e que precisa melhorar?
Então, eu acho que a parte mais precária que precisa melhorar de verdade é a conscientização, é a educação para o trânsito, sabe? Aí, assim, nisso engloba um monte de coisa, mas a gente precisa fazer um trabalho intenso de educação, porque se a gente pensar, tudo começa no pedestre, né? Eu saio de casa, então eu sou pedestre, tudo começa e termina na calçada, né? Então eu estou na calçada, pego um transporte público ou o meu carro. Quando eu paro o meu carro, vou para algum lugar, eu vou andando, então eu estou na calçada. E a gente percebe assim que todos os entraves tá muito na ação do homem em relação ao espaço, entendeu? Eu não respeito, eu jogo lixo, eu estaciono prendo a minha bicicleta em qualquer lugar que atrapalhe a passagem, eu planto uma árvore inadequada, jogo lixo inadequado, escolho um piso inadequado, corro mais do que é permitido no trânsito, se a placa é 50, então eu ultrapasso a velocidade, às vezes ultrapasso o sinal vermelho, e isso é uma escolha de quem está atrás do volante. Então, eu acho que a precariedade, eu acho que a dificuldade está em educar quem dirige, quem joga o lixo, quem anda de bicicleta errado, quem não atende os sinais de trânsito, né? Educação para o trânsito. No final de contas, é tudo uma questão de educação e vivência daquilo na vida. Por exemplo, as pessoas respeitarem, mesmo como você acabou de falar, ou até os políticos que não têm exata vivência, não, por exemplo, não podem, às vezes não usam bicicleta e não sabem como desenvolver essa área. Não é à toa que o plano de mobilidade urbana só foi uma das poucas cidades que foi no Brasil, foi aqui, não é? Foi. E acabei de, vindo para cá, eu estava lendo um pouquinho sobre, relembrando o que a gente viu. Então saiu uma lei novíssima agora, estendendo, porque tinha um prazo para executar o plano de mobilidade às cidades, que tem lá de 20 até 250 mil habitantes, tinha um prazo para fazer lá atrás, quando nós fizemos em 2000 e esqueci agora. E aí o presidente atual, ele estendeu esse prazo, então até acho que 2024, 2025, não sei, para poder as cidades com mais de 250 mil habitantes ter o plano de mobilidade, né? E o que significa ter o plano de mobilidade? Eu estabelecer políticas para que a minha cidade cresça de maneira ordenada e segura. Porque a mobilidade está vinculado com acessibilidade e com a questão da segurança, e a segurança todo tipo de segurança, tanto no trânsito quanto na circulação, segurança a nível de municipal. Assim, por exemplo, se a gente tem uma rua que não é muito iluminada, aí a pessoa tem medo de caminhar. Então, a segurança mesmo física, sabe? De violência na cidade. A pesquisa que a gente fez teve muito disso, das pessoas não conseguirem ir porque às vezes não é pavimentado, porque tem medo de ser roubado. Muitos outros motivos, mas esses foram os principais. Então. E isso é uma questão, a segurança, a falta de segurança é uma questão que impacta no trânsito, porque as pessoas têm medo de andar. Então as pessoas preferem ir de carro ou ir de algum transporte, porque ao caminhar eu tenho medo de ser assaltado. Aí eu vou com o meu carro, o outro vai com outro carro, e aí a gente enche a cidade de transporte, a gente às vezes não tem outra coisa que falta, e é uma coisa bacana da mobilidade, são o compartilhamento. Então, eu e minha vizinha vamos para o mesmo lugar. Ela vai com o carro dela, eu vou com o meu. Aí não tem lugar para parar. Aí vira um caos, entendeu? E às vezes isso é provocado pela falta de segurança. Então, quando a gente fala de mobilidade, a gente fala de um monte de coisas, que acessibilidade, segurança, educação. Isso. Por exemplo, a questão... uma outra coisa que às vezes a gente pensa que não tem nada a ver com mobilidade, o lixo.
O lixo tem, né? Na verdade, a gente não pode chamar de lixo, de resíduo. Então, assim, o horário que eu coloco, tem gente que, às vezes, profissional, né, que constrói lixeira, que não permite, às vezes, circular na calçada que não tem tamanho inadequado. E isso é uma coisa que está no plano de mobilidade estabelecido, porque aí a gente fez possibilidades de intervenção de curto, médio e longo prazo. Então, o que a gente pode fazer de curto prazo? Uma cartilha da calçada, por exemplo. Fazer as intervenções nos cruzamentos para ciclovias, ciclofaixa, os espaços de estacionamento das bicicletas lá, os paraciclos. Tem coisa que é de pouco impacto, pouco custo e pode ser intervenção de curto prazo. Tem intervenções, por exemplo, mudar a via, alagamento das vias, sinalização, mudança. Então, às vezes isso tem um impacto maior e aí precisa de um tempo maior para execução. E outras de longo prazo. Então a gente tem intervenção, né? Ações para ser feito de curto, médio e longo prazo. Para quê? Qual que é o objetivo? Para a gente ter cidades mais seguras, cidades mais interessantes de se viver, equidade, né? Assim, na questão qualquer um conseguir se deslocar com segurança, com autonomia, né, que isso é o que preconiza a acessibilidade na mobilidade. Exercer o meu direito de ir e vir da maneira que eu quiser, né, a pé, de carro, de moto, mas de uma maneira consciente, né, porque a gente viu lá naquele seminário a questão da sustentabilidade, a questão do meio ambiente. Então, você vê, é muita tudo coisa envolvida, tudo está conectado no final. Né? Então, assim, a cidade ela é dinâmica, ela é viva. Muita gente circulando, muita gente fazendo um monte de coisa. Mais de 200 mil habitantes. Né? E aí a gente precisa entender o nosso papel na cidade. E aí, eu vou esperar ser adulto? Não, né? Em qualquer momento a gente faz parte da cidade. Eu com 5, eu com 6, eu com 10, eu com 15, eu com 18. E aí os direitos e deveres. Eu quero uma cidade melhor, beleza? É o meu direito. E o que eu faço para isso? O que eu faço para a minha cidade ser melhor? Então eu tenho um papel nisso também, né? E um papel importante. Né, quando eu escolho, que aí é uma questão de escolha, não jogar lixo na rua, porque se vier chuva, vai para o bueiro, vai ter enchente, alagamento, e é a lei do retorno, volta às vezes para mim. Né? Então, assim, então você vê como tudo está interligado, e aí tudo impacta tudo. Se eu, por exemplo, interfiro, né, eu vou falar agora enquanto eu fiz uma casa e a legislação diz que eu posso fazer uma casa de 1 pavimento. Eu faço uma casa de 2 pavimentos. O que eu mudo? Às vezes a gente muda a direção do vento, porque por ali passava um corredor de vento, com a minha construção, com a construção do outro, eu mudo isso. Então eu interfiro no clima da cidade. Quando a lei diz que eu tenho que ter uma porcentagem de área permeável. Não, a casa é minha, eu vou botar pavimento em tudo, vou botar concreto em tudo. Aí chove, não tem para onde a água ir. Aí a gente não alimenta o lençol freático. Aí não tem água nos rios. Aí você vê como que o nosso... É um dominó. Uma açãozinha que você faz aqui vai até desbalancear tudo. E aí, assim, eu vou fazer o que eu quiser. Não é. O fato de eu morar na minha casa é um condomínio, né? O fato de eu morar na minha casa impacta meu vizinho aqui, impacta meu vizinho daqui, impacta meu vizinho da frente, impacta meu vizinho de trás. Então, assim, a gente precisa entender o nosso papel na cidade para que a gente viva de uma maneira... mais sustentável. Isso. E qual que você acha que são os bairros aqui mais necessitados? Todos precisam dessa atenção, é claro, mas tem alguns com certeza mais
despojados que outros? Tem. A cidade, ela tem uma característica porque ela é uma cidade muito plana a nível do mar, né? Então a gente precisa tomar cuidado com a questão do tipo. A gente pode pavimentar? Pode, mas o tipo de pavimentação que a gente vai usar para que a gente possa não criar a possibilidade de enchente, né, que a água vai escoar. Então isso é uma questão importante. Então, assim, a gente precisa mapear os bairros com menor infraestrutura. E aí é isso, porque aí quando a gente fala de infraestrutura, às vezes a gente está falando daquilo que nem sempre aparece, que é rede de esgoto, né, que fica embaixo da terra, às vezes não aparece. E aí tem questões que às vezes é complicado, principalmente para os gestores, né, porque às vezes eles precisam fazer obras que vai aparecer, né? Enfim, mas nós temos aqui muitas coisas que a gente precisa fazer, principalmente é uma cidade que tem muita carência no saneamento básico. E aí isso impacta na mobilidade? Sim, impacta, né? Porque é obra, e aí obra fica tudo parado, e às vezes a gente ainda tem muitos lugares que não tem nenhum tipo de pavimentação, e aí às vezes isso, quando chove, as pessoas não conseguem entrar nas suas casas, enfim, né? Então a gente precisa fazer um plano de intervenção na cidade como um todo, né? A questão aí assim, se não tem pavimentação, às vezes não tem delimitação do que é calçada e do que é leito carroçável, onde o carro vai passar. E aí você vê que às vezes, como não são calçadas que de fácil circulação, joga a pessoa para a rua. Aí as pessoas às vezes vão andando na rua, e a rua é o lugar do carro, e aí às vezes atrapalha o trânsito. Nossa, é tanta coisa. Mas assim, bicicleta, pedestre e carro andando no mesmo lugar. Pois é. E aí também outra questão que a gente precisa sinalizar, ordenar, é a questão das ciclovias, né? Principalmente dessas que são compartilhadas, ciclovia e pedestre, né? Que aí às vezes a bicicleta ocupa o lugar do pedestre e às vezes acontece acidente, às vezes elas não têm pavimentação, nem inclinação, não é feita manutenção, às vezes tem buraco, aí os ciclistas preferem andar na rua, então tudo, né? Tudo interligado. Mas eu acho que assim, de tudo o que a conscientização dessas demandas é importante, a educação, saber que tem essas falhas e que estabelecer as prioridades do que tem que ser feito, entendeu? E tem coisa que não vai dar para fazer isolado. Por exemplo, vamos mexer só na sinalização do trânsito, vamos mexer só são ações integradas. Enquanto está sendo feito as ciclofaixas, os espaços para a circulação da bicicleta, a conscientização, né, da população de como usar esses lugares, o uso do transporte coletivo com mais eficiência, porque se o transporte coletivo não me atrai, não é eficiente, eu vou com o meu carro. E aí muito carro na rua, né? Que até no plano de mobilidade urbana, quando eles lançaram, tem uma pirâmide invertida de prioridade. Então, na ponta da pirâmide, a última questão lá está o carro individual. E aí a bicicleta, o pedestre, moto, né? Depois
os transportes coletivos, porque um ônibus cabe 40 pessoas, 46 pessoas. Às vezes nem é questão de ter muito carro, assim, por exemplo, a última pessoa que a gente entrevistou foi o Luan, que tem cadeira de rodas. Ele não conseguiu, teve dia que ele não conseguiu ir pra escola porque o carro da mãe dele deu defeito. Aí, às vezes, o Uber, o transporte, não tem... Não aceita cadeira de rodas, não tem como subir. Então, né, por quê? Né, assim, às vezes não investem em transporte coletivo com acessibilidade. Eu nunca vou pegar um cadeirante. Oi? Mas eles estão aí, eles têm direito de ir e vir. E aí eu não vai poder sair porque não quer levar uma cadeira de roda, que aí, né, tem toda uma demanda de tirar a pessoa da cadeira, colocar a pessoa no carro, dobrar a cadeira, colocar no porta-mala do carro, chegar no lugar. E assim, está todo mundo com tanta pressa que alguns valores, né, a solidariedade, a empatia, a galera está perdendo. E aí, né, assim, eu vou faltar aula porque não tem ninguém que queira botar minha cadeira no carro, né? Olha só, né? É isso. Zuleika, como foi fazer parte do desenvolvimento do plano de mobilidade urbana? Então, foi uma experiência muito rica, né? Porque era um grupo de profissionais de áreas distintas, tinham arquitetos, engenheiros, profissionais do trânsito, né, guarda municipal, então quem vive no trânsito, quem projeta, né, então era um grupo muito eclético, com saberes diferentes. E aí nós tínhamos muito encontros, né, para discutir as ações de cada um, o papel de cada um, e aí a gente vinha com as contribuições, com os olhares dos diversas pessoas. E aí a gente sentava numa mesa para discutir, e aí o crescimento pessoal e a possibilidade de participar de um projeto extremamente importante, né? Então foi muito tempo de trabalho, e às vezes de varar a noite trabalhando, né, assim, a gente saiu para a rua para fazer pesquisa, para ouvir as pessoas. Então foi um trabalho muito completo e que a gente agregou vários conhecimentos, né? Então a gente também aprendeu com isso a trabalhar em grupo, ouvir o outro, contribuir, né? Então, assim, saber ouvir, saber falar. Então, nossa, né? A gente ainda está colhendo, você vê, né? A gente ainda está aprendendo, porque vai mudando, enfim. A gente ficou cansado, teve momentos assim, isso não vai dar em nada, porque é negócio de política, né? Será que vale a pena? Mas vale a pena, né? Então, assim, nossa, só tem, assim, se eu fosse os prós e os contras, né? Os perrengues que a gente passou, porque a gente passou perrengue, né? Para fazer isso, trabalho, e abre mapa, e não tem mapa, e tem programa, e perde programa, né? Então essas coisas todas aconteceram. Mas no final nós fizemos um trabalho de excelência, então fazer parte de um projeto de excelência é muito legal. Então, nossa, foi sensacional, uma experiência muito bacana. E é isso, pessoal, nosso podcast ficou por aqui. Muito obrigado, Zuleika, por ter vindo aqui, compartilhado toda essa experiência com a gente, e até a próxima.